Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o empreendedorismo jovem que vem crescendo bastante no Brasil. Também vamos falar sobre o linchamento. Vamos tentar entender o que motiva as pessoas a esse tipo de prática e como o Código Penal brasileiro enxerga isso. O empreendedorismo tem cada vez mais se tornado uma opção para os jovens brasileiros que ingressam no mercado de trabalho. Essa parcela da população que cada vez mais cedo vai buscar a própria independência. Segundo a pesquisa GEM 2017 do Sebrae, no ano passado, a participação de pessoas entre 18 e 34 anos no total de empreendedores, em fase inicial, cresceu de 50% para 57%. Significa que 16 milhões de jovens em busca de informações sobre como abrir o próprio negócio. Quem fala mais sobre esse assunto é Isabel Barcelos, analista da Unidade de Soluções Empreendedoras do Sebrae. Vocês já detectaram as causas desse aumento da busca do empreendedorismo? Sim, a gente tem percebido que os jovens têm buscado mais empreender e serem donos dos seus próprios negócios, até pela falta de oportunidades no mercado de trabalho. A diminuição dos postos de trabalho hoje, então os jovens hoje estão preferindo empreender. E eles são muito ágeis, eles querem assim, resultados imediatos. Então, assim, se propor uma carreira a longo prazo não é mais perspectiva deles. Inclusive, eles são muito imediatistas e eles correm riscos que nós, na nossa faixa etária, já não correria tanto. Eles hoje partem para um tipo de negócio, se não der certo, vão para outro e vão investindo. Isso é muito interessante porque é um comportamento hoje desse jovem. Eles são muito imediatistas, nos problemas que eles detectam, eles buscam logo soluções. Quais são os principais meios de empreendimento desse jovem? Muito na área da tecnologia da informação. Hoje eles desenvolvem muitos aplicativos, muita coisa na área da informática, né? Dessa questão digital. Hoje eles estão muito ligados nessa era digital e estão partindo muito para esse tipo de negócio. E alimentação também. Alimentação, qualidade de vida, são os mais assim, hoje, que os jovens estão investindo. Talvez eles estão certos? Eu acredito que sim, pela própria condição que hoje estão se dando muita ênfase à questão da qualidade de vida, da alimentação saudável, da atividade física, da cultura, da questão da estética, da beleza, né, de uma cultura hoje também que está se levando muito, que o jovem gosta, né, de cultuar o corpo, a questão da estética e principalmente a questão digital. Eles são muito antenados, então eles buscam soluções para resolver os próprios problemas deles, de mobilidade, de comunicação. Então, eles buscam muito trabalhar nessa linha. Então, a gente tem percebido que esse mercado tem crescido muito com jovens mesmo, né? Empreendedores jovens. Quais são os riscos, né, mais iminentes que eles correm e que nem se apercebem? É a questão do preparo para a implementação dos negócios. Muitas vezes eles identificam uma oportunidade, inserem naquele mercado, mas não têm um conhecimento da gestão. Né, o planejamento, às vezes vão muito pelo ímpeto, né? Havia uma oportunidade, vou fazer, vou criar esse negócio, mas não tem um cuidado de se planejar, de conhecer o mercado e muitas vezes isso causa problemas porque vai até 2 anos e depois não dá certo, mas tem que ter um planejamento, mesmo que você consiga identificar uma oportunidade, você tem que se planejar, que é diferente daquelas pessoas que empreendem por uma necessidade. Né? Eu estou desempregada, eu tenho uma garagem na minha casa, vou montar um mercadinho ali. Vou fazer bolo para vender, vou fazer um artesanato para vender. E esses meninos, quando vem uma oportunidade, eles vão mais no ímpeto de fazer logo, né? De querer aproveitar aquele momento. Mas tem, antes de qualquer coisa, tanto empreender por oportunidade ou por necessidade, o planejamento é fundamental. O investimento desses empreendimentos, quanto? Qual é o teto e o mínimo? Olha, a gente não tem assim como mensurar, porque cada caso é um caso, né? Mas eles têm investimentos que são muito poucos, eles vendem às vezes mais numa tecnologia e através de parcerias, porque hoje a gente tem muitas empresas que investem nesses meninos, então eles têm a ideia e buscam investidores. Investidores fazem negócios. Nós temos jovens aí de 25 anos ganhando aí mais de R$1 milhão aí com essas novas soluções digitais, que investidores, né,
aproveitam para entrar nesse mercado com ele. Eles têm uma ideia, mas não têm recurso. Mas aí as pessoas têm dinheiro e não têm as ideias. Aí juntam esses dois processos aí e é um caso de sucesso, né? A tendência é dar sucesso. Você vê que essa garotada toda está ganhando muito dinheiro com coisas que a gente nem pensava que podia existir. O que, por exemplo? Um aplicativo novo? São aplicativos que buscam soluções, né, de mobilidade, de alimentação. Hoje você pede comida, você pede transporte, você põe uma televisão, você faz tudo com um clique, né, na questão digital, coisa que eles não querem sair de casa para resolver e desenvolve esses produtos, né? Então tem uma inteligência hoje artificial muito grande, tanto que as próprias universidades hoje, as escolas, já estão tentando se adequar a esse modelo, inclusive, da educação. Porque não adianta mais aquele modelo de sala de aula antigo do professor estar ali falando, porque ele tem um celular na mão, onde ele tem todo um mundo e toda a informação que ele quiser ali na palma da mão. Então a própria educação hoje tem que mudar esse conceito, tem que se digitalizar, tem que se informatizar e entrar nessa era digital mesmo, porque senão o aluno nem mais vai para a sala de aula. Uma das características muito fortes, você falou agora há pouco, é que eles não se importam com o risco, né? Porque é baixo investimento, o risco, aí ele parte já para outra. Assim, tem jovens que têm 2, 3 tipos de negócio, começa com um, dali mesmo ele já percebe que tem uma outra oportunidade, vai para outro. E aqui em Alagoas a gente tem muitos casos de sucesso, né, de empresas que foram criadas assim, de eventos do Sebrae, como as startups, e eles conseguiram fazer esses negócios, conseguiram investidores e estão hoje no mercado, inclusive, exportando essas tecnologias que eles tiveram aqui, criaram. E o Sebrae apoia muito essas iniciativas, né? Nós temos programas lá que se trabalha toda essa questão jovens, essas startups, esse lançamento dessas novas ideias. A gente apoia essas iniciativas, capacita e dá orientação de gestão, principalmente. Porque você tem a questão técnica, você tem a ideia, mas você não sabe, de repente, precificar esse serviço, você não sabe, de repente, qual o caminho da comunicação que você vai chegar mais próximo ao seu cliente. Então, tudo isso é problema de gestão que a gente tem que orientar esses jovens. Não basta você ter uma ideia e ter um dinheiro, você tem que ter um planejamento e ver se o público também, para quem você está fazendo aquele serviço, vai aceitar, até porque existe uma concorrência hoje muito grande, né, de todos os serviços. Qualquer coisa que você quiser hoje, você busca na internet, você tem acesso a tudo. E compra sem sair de casa, né, tem muitos fornecedores, tem muita coisa. Agora tem que saber fazer isso, porque o mercado também é muito competitivo. Nessa competição e nessa velocidade aí, talvez nem dê tempo de se pensar de como fazer, né? Não dá. Vamos fazendo. E assim, se você demorar muito a fazer, outros já fez e já passou na sua frente. Tal é a velocidade da informação e é o acesso que se tem hoje a essa tecnologia. Mas talvez o outro tenha planejado primeiro, né? Tenha planejado primeiro e vai ter mais sucesso, né? Mesmo que tenha demorado um pouquinho mais a entrar, mas pode ter um pouco mais de sucesso se ele realmente cuida da gestão desse negócio. Ou talvez ele tenha empreendido anteriormente, passou pela experiência, já sabe qual porta não abrir, né? Exatamente, até porque tem uma estatística que diz que os grandes empreendedores, os homens de sucesso, as empresas de sucesso, hoje, esse empreendedor quebrou pelo menos, no mínimo, 3 vezes. Só que por ele ter uma característica empreendedora de não desistir, né, de persistência e querer tanto realizar aquele sonho, que ele tenta uma vez, quebrou a cara, ele vai de novo, ele vai corrigindo os erros do primeiro, no segundo, do terceiro, e por aí vai até que uma hora ele acerta. Antigamente se tinha carreiras sólidas, como ser padre, como funcionário público, delegado, funcionário público, funcionário do Banco do Brasil. Hoje não existe isso, né? Todo mundo ralando mesmo, né? Muito embora que delegado tenha até um bom salário, né? Mas ele investiu muito estudando, né? Acredito eu que essas carreiras sólidas, muito sólidas, como do funcionalismo público, essa está derrotada, principalmente com um governo federal como esse que está aí. Exatamente, é porque as instituições públicas hoje não têm mais condição de absorver toda essa mão de obra que está lançada no mercado, né? Então tem que fazer concurso, o concurso é concorrência muito grande. Então, assim, ele tem que partir para empreender mesmo, gerar sua renda e gerar postos de trabalho.
Porque isso é que o país precisa, né? E para pagar imposto, E para pagar imposto, né? Que é muito caro no Muito Brasil, caro. muito Mas caro. ele, com um bom planejamento, ele fazendo assim, uma empresa enxuta inicialmente, você não pode chegar a querer começar grandiosamente. Você tem que ir aos pouquinhos, começa com 2 funcionários, vê o que você vai, sente o mercado, veja quem é o seu cliente, ouça o seu cliente, você tem que prestar atenção no que o cliente quer, né? Qual é a tendência de mercado agora, nessa velocidade que a gente está? Olha, isso é uma pergunta que não quer calar, porque assim, cada dia que passa são novas tendências. A gente não consegue nem mensurar, que quando a gente pensa que a tendência está indo para um mercado, daqui a pouco abre outro mercado. Então, assim, nós do Sebrae mesmo estamos tendo essa... Já estão numa discussão, qual é a tendência de mercado? Estão andando, trocando pneu com o carro andando também, né? Exatamente, porque a velocidade está tão grande que quando a gente pensa, quando a gente vai para um evento desses jovens de startup, eles criam assim... coisas, projetos que ele falou assim, meu Deus do céu, está tão na cara da gente e a gente não percebeu. Então, eles têm uma visão muito prática, muito rápida das coisas. A gente tem alunos do ensino médio desenvolvendo trabalhos assim, fantásticos, tipo aproveitando a casca da macaxeira para fazer um plástico biodegradável, desenvolvendo cosméticos para pessoas que têm diabetes. Olha o trabalho desses alunos já na sala de aula. A senhora citou 2 exemplos aí de gente que não criou nada de um dia para a noite, né? Que foi dormir e acordou com a ideia. Não, ele tem a ideia, mas ele estuda. Ele busca o conhecimento. Talvez seja o conhecimento e o planejamento que faça trazer a virtude para não quebrar 3, 4 vezes, né? Pois é, exatamente. É isso que a gente fala. A gente, além de, às vezes, você tem um conhecimento técnico, mas você tem que ter a questão da gestão. É como se um médico formou em medicina, ele quer abrir uma clínica. Tudo bem, ele entende da medicina, mas como é que ele vai gerir essa clínica? Né? Como é que ele vai contratar pessoas? Como é que ele vai lidar com essas pessoas? Tanto o cliente quanto os funcionários. A questão financeira, como ele vai cuidar da gestão financeira da clínica? Ou ele cuida do paciente, que é o público dele, e deixa a gestão para quem entende, né? Porque ele, sim, ele tem a visão, né? Eu quero ser uma clínica top, eu quero ter os melhores equipamentos, eu quero ter um tratamento de ponta, tudo bem, mas ele tem que ter essa orientação de gestão também. A gente tem médicos que se descobriram grandes administradores, doutor Humberto, doutor Rui Costa, né? São grandes administradores, são grandes empreendedores, né? Além de excelentes médicos, tem essa veia empreendedora, tem visão de mercado, sabe para onde está caminhando a medicina, está buscando novas tecnologias, e isso é um sucesso, né? Então, só tende a alcançar realmente o sucesso no mercado e barrar muita concorrência, né? De pessoas fazendo que a analogia entre o empreendedor e o jogador de futebol, ele tem que ter a vocação, o talento, tem que conhecer o espaço, tem que estudar o adversário. Exatamente. E tem que ter mais velocidade que o outro, né? Tudo isso é uma atitude empreendedora, que são as características, que são os comportamentos empreendedores que qualquer pessoa, todos nós temos. À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai descobrindo essas competências que nós temos, né? Então, você pode, como jornalista, ser um grande empreendedor, você pode ter um programa visionário, você pode fazer grandes entrevistas, você pode dar uma cara diferente para o seu trabalho como jornalista, diferente de outros, né? Então, é uma atitude empreendedora que você tem. Toda profissão tem o seu empreendedor, todos nós temos. Basta a gente conseguir identificá-las, explorar e aproveitar essas competências. Olha, conversamos com a Barcelos, é a Isabel Barcelos, ela é analista da Unidade de Soluções Empreendedoras do Sebrae. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco vamos falar sobre a prática do linchamento, que em termos gerais é quando a população se une para punir algum criminoso. Será que isso é correto? A gente discute isso já já.